Olá, pessoal. Hoje é sabadão, por que não continuarmos com a nossa exposição sobre o animismo sofiânico? Então, esse é o nosso segundo encontro, o que é animismo sofiânico, e nesses próximos minutos nós vamos entregar o episódio 1 da história do mito de Sofia, a história da deusa caída, e nós vamos fazer comentários e extrapolar, e eu vou trazer as fontes de onde essa narrativa foi tirada. Basicamente, nós vamos trabalhar com dois textos para esse episódio. Nós vamos trabalhar com o Tratado Tripartite e o Livro Secreto de João, que é o livro mais famoso aí do Nag Hammadi e muito celebrado esse texto, por exemplo, entre os Rosa Cruzes. Foi deles que eu arranjei a minha cópia, a minha primeira cópia do Livro Secreto de João. E para isso, então, como eu falei no encontro anterior, para entender o animismo sofiânico é preciso entender o mito de Sofia, é preciso conhecer o mito de Sofia, como se conhece, por exemplo, a narrativa bíblica. O quanto que os senhores conhecem da narrativa bíblica, no mínimo, né? Porque a proposta é você substituir a narrativa. Para você tirar uma, você tem que colocar outra no lugar. O ser humano é um bicho que ele roda, né, com a narrativa. Se ele não tem uma narrativa, ele não tem referência, ele não é nada. Então é isso que nós somos, bichos guiados pela narrativa. E esse é o episódio 1 do mito de Sofia, a história da deusa caída, e lá vamos nós. Episódio 1. Era uma vez um tremor. No coração oculto do universo, matriz de todos os mundos possíveis, surge um tremor misterioso. É uma pulsação extasiante desencadeada pelo Originator, o grande contemplador, o Pró-Pater. Sem forma, conteúdo ou definição, um eco de vazio perfeito. Por ser assim, o Originator traz consigo a possibilidade de inovação. Agindo como um gatilho, o tremor emite um sinal para que surja uma singularidade no centro de uma galáxia, de um pleroma qualquer. Os deuses cósmicos que recebem o sinal são os Aeons. O Originator é completamente escuro, mas reflexivo, como um plano sem limites de vidro obsidiano. Então, basicamente é isso. No episódio 1 da história da deusa caída, a fonte de tudo que existe emite uma singularidade, é uma ordem de serviço. Essa ordem de serviço vai ser captada por algum pleroma, e esse pleroma vai executar essa ordem de serviço. Basicamente é isso que acontece no episódio 1. Vamos aprofundar um pouquinho isso aí. O Originator é o alicerce de campo aberto do universo, tá? É aquela que você não tem como enxergar. Ele descansa num estado de perfeita quietude e serenidade. Ele não atua, mas fornece as bases para infinitas possibilidades de atividades e manifestações em incontáveis mundos. Ele excede qualquer descrição, exceto para dizer que é uma condição de contemplação pura e estática. Todas as religiões falam desse Deus. Algumas não entregam. Algumas entregam outro Deus. Eles falam de um, mas entregam outro. Sendo assim, o Originator, porque ele está parado de forma estática apenas lá, né? Sendo assim, o Originator precisa e até anseia por algo para contemplar, um evento, algum acontecimento. Ele deseja, ele tem vontade disso. Caso contrário, permanece inerte no conhecimento de si, sem qualquer relação com qualquer outra coisa no universo, sem nada para contemplar. A vida fica chata. Então ele emite uma singularidade para satisfazer a si mesmo. E o Tratado Tripartite, na parte 1, logo de cara na introdução, fala o seguinte: para podermos falar de coisas elevadas, é necessário que comecemos pelo Pai, que é a raiz de tudo e de quem recebemos a graça de falar dele, porque ele existia antes de tudo
ter existido, exceto ele. E depois da introdução, ele já emenda aqui no capítulo o Pai. O Pai é singular, embora sendo muitos, porque é primeiro e é único, sem ser solitário. Dele se pode dizer que é um verdadeiro Pai, incomparável e imutável, porque é verdadeiramente singular e Deus. Porque ninguém é Deus para ele, ninguém é Pai para ele, ele não nasceu e nenhum outro o trouxe à existência. Originator, ele é a origem, ele não nasceu de ninguém, mas ao contrário, ele deu a luz ao todo, trouxe tudo à existência. Ele é sem princípio e sem fim. É imutável em seu ser eterno, naquilo que ele é. Não se afasta do que é, nem ninguém o pode obrigar, contra a sua vontade, a deixar de ser o que é. Porque ninguém o fez ser o que é. Ele é o originator pro pater, da onde tudo emerge. De novo, aquele conceito básico de Deus. Deus é isso. Só ele, o bom, incriado e perfeito Pai, a quem nada falta, é pleno de tudo o que possui, de qualidades excelentes e preciosas de toda espécie. Além disso, ele não tem inveja. O que significa que tudo o que ele possui, ele dá sem ser afetado e sem sofrer qualquer perda pelos seus dons, pois ele é abundante naquilo que dá e repousa naquilo que graciosamente concede. E por essa descrição, você entende que ele é liberdade plena, ele mesmo, e que ele dá essa liberdade plena para que a novidade, a inovação, a surpresa surja no campo da matéria. Ele não sente cansaço, não lhe sobrevém nenhum cansaço por conta daquilo que ele fez, das suas obras. Ele não fica cansado, chupa Yahvé. Ele próprio, sendo bom, não carecendo de nada, perfeito e completo, é tudo. Essa é a descrição do tratado tripartite no que se refere ao originator. Esse originator, descrito aqui e também descrito no livro Secreto de João, que nós vamos ler agora, esse originator é o Deus dos gnósticos, esses hereges malditos. E esse é o Deus do episódio 1 do mito de Sofaia. O livro Secreto de João trata do originator, e ele chama esse Deus de ele é um número. E esse texto é um diálogo entre João, o evangelista, e Jesus, que lhe aparece, né, muitos meses depois da morte. E João pergunta para ele sobre o Deus Pai, e o Jesus responde o seguinte: o é um soberano que nada tem sobre si. É Deus e Pai, Pai do todo, o invisível que está sobre o todo, que é incorruptível, que é pura luz, que nenhum olho pode contemplar. O é o Espírito invisível. Não devemos pensar nele como um Deus ou semelhante a um Deus, pois ele é maior do que um Deus, porque não tem nada sobre ele e nenhum senhor acima dele. Ele não existe dentro de nada inferior a ele, pois tudo existe dentro dele. Spinoza já dizia, não existe nada fora de Deus. É eterno, pois não precisa de nada, porque é absolutamente completo, nunca lhe faltou nada para ser completado. Pelo contrário, é sempre absolutamente completo em luz. O é ilimitado, pois não há nada antes dele para limitá-lo. É insondável, pois não há nada antes dele para sondá-lo. É imensurável, pois não há nada antes dele para medi-lo. É invisível, pois nada o viu. Eterno, pois existe eternamente. Indizível, pois nada poderia abrangê-lo para pronunciá-lo. Inominável, pois não há nada antes dele para atribuir-lhe um nome. O é a luz incomensurável, pura, santa, imaculada. É indizível e é perfeito na incorruptibilidade. Não que seja apenas perfeição ou bem-aventurança ou divindade, é muito mais. O não é corpóreo e não é incorpóreo. O não é grande e não é pequeno. É impossível dizer quanto é, de que tipo é.
porque ninguém pode compreendê-lo. O Um não está entre as coisas que existem, não faz parte dos éons do tempo. O tempo não lhe foi atribuído, pois não recebe nada de ninguém. O Um é majestoso e tem uma pureza incomensurável. O Um é o reino que dá um reino, é vida que dá vida, é um bem-aventurado que dá bem-aventurança, é um conhecimento que dá conhecimento, é um bom que dá bondade, misericórdia que dá misericórdia e redenção, graça que dá graça. O seu reino eterno é incorruptível em paz, habitando em silêncio e repouso antes de tudo existir. E ele é a fonte de todos os reinos e é aquele que os sustenta através da sua bondade. Nesse momento do texto entra aquela confusão do Christos com Cristo, com Jesus, com o Eion, com o judeu, e aí dá aquela bagunça toda. Então, paremos por aqui. Essa descrição é muito bonita. Os hereges pensavam assim e eles foram mortos. O Originator não só fornece o plano de fundo para o surgimento de mundos, mas também a ocasião para o surgimento desses mundos. O tremor da singularidade é justamente isso, uma ocasião para que algo aconteça, que ainda tende a acontecer, porque a singularidade surge de uma coisa chamada pronoia, é o pensamento antecipado. Ele já lança a ideia, sabendo mais ou menos do que vai dar, e lança os dados, e os dados rolam. É mais ou menos assim que funciona aqui na cosmologia e na teologia dos gnósticos. O Tratado Tripartite descreve a forma como o Originator gera uma singularidade. Olha só que interessante. Aquela retórica rasga seda, né? Sendo inconcebível para qualquer pensamento, invisível para qualquer coisa, indizível para qualquer palavra e intocável para qualquer mão, só ele próprio se conhece tal como é. Pois ele é inconcebível, o inefável, o incompreensível e o imutável, é mente para si mesmo, olho para si mesmo, boca para si mesmo e forma para si mesmo. E é também ele mesmo que concebe, vê, fala e compreende. E o que ele pensa supera toda a sabedoria, supera toda a mente. Supera toda a glória, supera toda a beleza e toda a doçura, toda a grandeza, toda a profundidade e toda a exaltação. Esse é o Originator, galera. E depois dessa rasgação de seda toda, ele fala que, por sua abundante doçura, ele é capaz, se quiser, de conceder conhecimento para que ele possa ser conhecido. Ele tem poder, e o poder é a sua vontade. E ele está lá em silêncio, quietinho, e de repente, ele, sendo causa de geração de todos os elementos do todo, né, ele tem essa vontade. E a singularidade para o animismo sofiânico é a vontade do Originator. E ele faz isso por autogênese. No Tratado Tripartite, A Geração do Filho, ele fala o seguinte: quando o Originator faz algo, é verdadeiramente o seu eu inefável que ele engendra. É a autogênese na qual ele se concebe a si mesmo e se conhece como ele é. Ele gera algo digno de admiração, da glória, do louvor, da honra que lhe pertencem. É a singularidade. E ele gera essa singularidade através da sua grandeza sem limites, da sua sabedoria inescrutável, do seu poder incomensurável e da sua doçura, que não se pode provar. Conhecendo-se em si mesmo, o Pai gerou sem geração, de modo que ela, a singularidade, existe pelo fato de o Pai tê-la como um pensamento. Isto é, seu pensamento sobre si mesmo, sua sensação sobre si mesmo, e do seu ser eterno. Isto é o que, na verdade, se entende por silêncio. E os textos gnósticos usam silêncio, sabedoria ou graça, né, como termos para a mesma coisa. É interessante isso. Sofaia é silêncio, sofaia é graça, sofaia é sabedoria. Essa singularidade não tem uma agenda prevista, não tem um plano. Ele emana uma vontade. Essa vontade ela é capturada
pelos centros galácticos, esses centros de energia pura plasmática que os gnósticos chamam de pleroma. Os gnósticos sabiam que o pleroma era o centro da galáxia. Isso é interessante de observar. E essa singularidade ela é oferecida com a mais perfeita liberdade de criação. Mas a quem ela é oferecida? No livro secreto de João tem uma descrição aqui da geração da Barbelo, que para mim ainda é um personagem confuso, eu tenho que entender esse Barbelo ou essa Barbelo ainda. Ele fala assim: o Um, ou seja, o Originator, é a fonte de água viva e que proporciona todos os reinos. Ele reflete a sua imagem em toda parte. Ele vê a sua própria imagem na fonte do Espírito e enamora-se da sua água luminosa, pois a sua imagem está na fonte da água pura e luminosa que o rodeia. O seu pensamento tornou-se realidade. E ela, que apareceu na sua presença em luz brilhante, surgiu. Ela é o primeiro poder que precedeu tudo e surgiu da sua mente como o pensamento prévio, pronoia, do todo. A sua luz brilha como a luz do Pai. Ela, potência perfeita, é a imagem do Espírito Virgem perfeito e invisível. Para mim, na ideia de potência perfeita, está a capacidade infinita de manifestar as infinitas possibilidades possíveis para essa realidade. Então, quando ele emite essa singularidade, existe uma qualidade de potência perfeita lá. Mas essa potência perfeita tem que ser executada. E ela é executada pelos Aeons. O Originator não pertence ao tempo. O tempo linear, limitado, ele apenas aparenta acontecer, porque o Originator proporciona essa condição para que as experiências aconteçam na matéria, né? A capacidade de fazer história, ela é dada pelo Originator. No livro secreto de João, ele fala aqui: o Um não está entre as coisas que existem, mas é muito maior. Não faz parte dos Aeons ou do tempo, pois tudo que faz parte de um reino já foi preparado por outro. O tempo não lhe foi atribuído, pois não recebe nada de ninguém, eu já falei isso. Aquele que é primeiro não precisa receber nada de outro. Ele está fora desse negócio. Então o que acontece? Essa atividade do Originator, do Deus dos gnósticos, ela é uma atividade emergente, ela nunca cessa. É uma atividade de emergência. As coisas não estão aqui, as coisas estão sendo emergidas aqui. Esse é um conceito avançadíssimo que os gnósticos tinham como princípio de teologia. As coisas, tudo emerge perpetuamente. Tudo tem um começo, um meio e um fim. Tudo se dissolve naquele grande campo de matéria que é o lado de fora do pleroma. Mas quem está lá dentro do pleroma? Quem está lá dentro do pleroma são os Aeons, e são eles que fazem manifestar a singularidade do Originator. O Originator tem a vontade, ele emite a singularidade, e essa singularidade é captada pelos Aeons, e os Aeons transformam essa singularidade numa realidade material. O Originator não tem nada a ver com o que vai ser transformado. Essa é a beleza. Os Aeons têm a pura liberdade, a potência perfeita de fazer o que quiser com a ordem de serviço que lhes chega. O Originator imbui tudo que existe, tudo que ele contempla com suas propriedades inerentes, que são quietude, bem-aventurança ou bliss e a beleza. Essas são as leis da beleza que se manifestam em todos os cantos do universo conhecido e desconhecido, com certeza. Porque essa beleza é inerente da fonte de onde tudo isso emerge. Um exemplo de beleza são as galáxias. Tudo no universo visível é belo. Isso é uma frase minha. Tudo no que você consegue enxergar. Olha para o céu quando tiver estrelas. É interessante porque você vai ver as estrelas do ponto de vista dos seus olhos, você como ser humano observando a estrela. Nossa, como é bonito, Órion, Cruzeiro do Sul. A gente logo identifica, né, as constelações de Órion e do Cruzeiro do Sul. Mas imagine-se observando as estrelas do ponto de vista de Gaia, Sofia, a deusa que se transformou no planeta. Tenta fazer isso, é um exercício de imaginação. Tenta ver como é que Gaia vê
o seu redor, o seu sistema planetário. Um dos primeiros focos de atenção de Sofia depois que caiu foi na nebulosa de Órion. Ao olhar a nebulosa de Órion, o senhor tenta imaginar o que é que ela estava vendo lá, que tanto chamou a atenção dela. Nós vamos falar disso aí pelo capítulo 5, que ela estava olhando na nebulosa de Órion. Enfim, as leis da natureza se manifestam em tudo que é belo. A natureza é bela. Nós estamos falando aqui do céu, o mar, a flor, a chuva, o animal, o vegetal, o mineral, a graça de um guepardo perseguindo a sua presa, a graça da presa fugindo para salvar sua vida. Tudo é gracioso. Existe a beleza inerente, natural, em tudo que você olha. Basta olhar direito. As galáxias, vastas ilhas flutuantes, fornecem o cenário, o setting, para que as leis da beleza venham à expressão. É nesses mundos que a vida encontra o seu habitat. Os mundos planetários são o meio ambiente, onde a vida encontra o seu habitat e pode emergir, florescer e prosperar. E cumprir a sua programação genética, no caso humano, não tenham dúvidas, é a programação genética da excelência e da genialidade. Foi assim que nós fomos feitos, E a gente vai contar isso logo aí no episódio 3. E esses mundos são o meio ambiente, o terrarium, onde a vida pode emergir, onde a exibição da vida pode acontecer, pode emergir. É bonito. O centro de cada galáxia em espiral é um pleroma. Existem N galáxias espalhadas por aí, até onde a gente consegue enxergar. Existe o estudo disso, vai na internet, procura e observem os tipos de galáxia, em especial as galáxias em espiral. Essas são as que nos interessam, porque são similares à nossa. As condições físicas devem ser similares à da nossa galáxia. Mas o pleroma não é o ambiente para a vida orgânica surgir. Lá não tem como ter vida orgânica. Aquilo é plasma, eletricidade pura. Quando o originator emana um pleroma, ele está emanando um nódulo de corrente elétrica em forma de plasma, e cada uma dessas correntes representam cada um dos seus atributos. Sabedoria é um deles, intenção, a unção e outros poderes aí. Os textos gnósticos dão nomes para os éons, de acordo com suas funções, de acordo com o que eles têm como função primária, Por exemplo, Sofia, sabedoria. O resto ela também faz, mas ela é sabedoria. Ela é o atributo sabedoria. E então os éons detectam essa singularidade e elas trazem esse plano do originator para a realidade. Eles criam mundos, vidas, criaturas para viverem nesses mundos e desenrolarem aí sua própria história, desenvolverem o projeto de acordo com como foram projetados. O originator não faz nada, ele só emana essa singularidade. Olha só o que diz aqui o livro secreto de João. O seu reino eterno é incorruptível em paz, habitando em silêncio, em repouso, antes de tudo. Ele é a fonte de todos os reinos e é aquele que os sustenta através da sua bondade. Então ele emite a sua singularidade. Pessoal, eu gostaria que vocês fizessem um negócio bacana. O universo está lá, algum pleroma vai capturar essa singularidade e vai transformá-la em realidade. O papel dos Aeon Generators é desenvolver singularidades, ou seja, manifestar fisicamente as leis da beleza em eventos materiais, em mundos espalhados pelo braço da galáxia da onde pertence aquele pleroma. É lindo. Em resumo, ao contrário dos episódios seguintes da história da deusa caída, este episódio não tem um setting estabelecido, não tem um local específico onde as coisas acontecem. Ele começa com o conceito da dimensão completa do universo fora do tempo e do espaço. O originator não existe dentro de nada inferior a ele, pois tudo existe dentro dele. O livro secreto de João. O tremor da singularidade é emitida pelo originator do seu lugar na eternidade. No entanto, este episódio faz alusão ao cenário cósmico exato da narrativa. A galáxia
espiral local ou Via Láctea, como nós a chamamos. Então, meus queridos e queridas, era uma vez um tremor. E essa singularidade foi lançada pelo Originator, foi captada pelos Aeons do Pleroma, e nós estamos aqui flutuando na Via Láctea, esperando pelo segundo episódio, que em breve será disponibilizado, comentado, para a alegria dos senhores e das senhoras. No mais, um abraço, tenham um bom sábado, curtam aí, o tempo tá uma delícia. Até mais.